Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar com vocês sobre a vitória que vence o mundo. Com base no livro de 1 João, no capítulo 5, verso 4 e 5. O que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vivemos em um mundo com grande diversidade de crenças e religiões. Mesmo assim, sabemos que trata-se de um mundo sem sustentação e perdido. Apesar de existir muitas rotas espirituais, a Bíblia nos aponta somente um caminho e o único Deus verdadeiro. Somente o Senhor Jesus Cristo é o caminho que conduz à vitória. João, capítulo 14, verso 6. A sua fé deve ser genuína e verdadeira, na pessoa certa, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o socorro na hora da angústia. Ele é o amigo fiel que lhe ama. Ele é o Salvador eterno. Vale a pena depositar a sua fé no Senhor Jesus. Mas o que é fé? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção dos fatos que não se veem. Hebreus, capítulo 11, verso 1. A fé verdadeira tem como base o próprio Deus, Criador, único e verdadeiro, e em tudo o que ele disse nas Sagradas Escrituras. Diferentemente do que muitos pensam, a fé em Deus e em sua palavra não é uma fé cega, sem base para a compreensão humana. Mas Deus nos deixou prova suficiente, escritas através da vida do Senhor Jesus Cristo, para termos uma fé sólida em tudo o que Ele nos diz. Desde o princípio, Ele tem se revelado à humanidade e quer que creiamos em Jesus Cristo para termos acesso à vida eterna. O que significa ter fé em Jesus? Crer é mais que saber, ter simpatia ou aceitar racionalmente que Deus existe. Ter fé em Cristo implica confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar, descansar em Deus. Crer em Jesus significa confiar que Ele é o Senhor e o suficiente para nos ajudar, cuidar e nos salvar. O crente em Jesus não precisa de ajudante ou crença auxiliar. Jesus Cristo é o autor e aperfeiçoador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. O alvo da fé. O objetivo central da fé em Cristo é a salvação. 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 e 9. Podemos crer em um futuro melhor, crer em curas, sinais, milagre e bênção materiais. Mas isso é passageiro e secundário. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. O alvo principal da fé em Jesus é a vida eterna. João capítulo 3 e verso 16. E esta vida abundante já começa aqui, quando confiamos tudo nas poderosas mãos do Senhor. Temos essa confiança pela fé, que nos acompanhará para a eternidade. Princípios da fé na Bíblia. A fé salvadora inclui conhecimento, aprovação, confiança pessoal em Jesus,
Romanos capítulo 10 e verso 14. A fé nasce quando damos ouvido à palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé é um mandamento bíblico. E Jesus respondendo disse-lhe: tende fé em Deus. Marcos capítulo 11, verso 22. A fé é o dever fundamental do cristão. João capítulo 6, verso 28 e 29. A obra de Deus é esta: crê naquele que me enviou. A fé é um mandamento que deve estar unido com o amor. 1 João capítulo 3, verso 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. A fé é uma arma defensiva, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios capítulo 6, verso 16. A fé sem os frutos é irrelevante. Tiago capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, que não tiver as obras, é morta em si mesmo. O crente é justificado pela fé. Hebreus capítulo 10, verso 38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. A fé é essencial para aquele que quer se aproximar de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, verso 6. Use a fé para vencer. A fé é uma arma poderosa contra os males deste mundo e contra o inimigo implacável das nossas almas. Em Efésios capítulo 6, verso 13 e 17, vemos o escudo da fé aliado a outras peças fundamentais da armadura de Deus. Vencendo o inimigo pela fé. Primeiro, a dúvida. Quem tem dúvida é inconstante. Ora, acha que crê, mas quando a dificuldade vem, tudo se transforma. Tiago capítulo 1, verso 6. Por diversas vezes, Jesus repreendeu a dúvida dos seus discípulos. Exemplo, Pedro, quando afundava no mar. Mateus capítulo 14, verso 31. A dúvida pode ser natural, humana ou diabólica. Mas a fé, quando se apoiamos no poder de Deus, é sobrenatural. Segundo, a incredulidade, a desconfiança momentânea ou que rejeita totalmente o que Deus diz e faz. João capítulo 16, verso 8 e 9. A descrença está quase sempre associada à malícia, à esperteza ou à indiferença. Alguns crentes na Bíblia tiveram um momento em que deslizaram e não creram. Exemplo, Zacarias, quando na velhice lhe foi prometido um filho. Lucas capítulo 1, verso 20. Todos somos incentivados a crer, pois tudo é possível àquele que crer. Marcos capítulo 9, verso 23. Terceiro, o temor é outro inimigo da fé. Quando sentimos medo, incerteza, ansiedade ou pavor, precisamos rapidamente agarrar-nos em Deus pela fé. Ao pai desesperado pela vida da sua filha, Jesus disse: não temas, crê somente. Marcos capítulo 5, versículo 36. O medo nos paralisa, nos deixa infrutífero, mas Deus quer que avançamos, confiando nele sempre. Confie, não tenha medo, pois tudo é possível para Deus.
Lucas capítulo 1, verso 37. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6. A confiança em Deus proporciona para o crente uma vida vitoriosa, diante das lutas e dos problemas deste mundo. O Senhor é soberano, refúgio, fortaleza. Ele sustenta seus filhos na alegria e na tristeza. Conclusão: viva pela fé. Deus nos convida a crer todos os dias. Se a nossa fé é pequena, podemos pedir como os apóstolos de Jesus fizeram: aumenta nós a nossa fé. Lucas capítulo 18, verso 8. Crer é uma questão de escolha. A vida é feita de escolha. Você escolhe confiar em Deus ou apenas se simpatizar com as promessas que Ele fez? Mas como tudo na vida, a fé exige uma decisão. E um passo lhe compromete por completo. Comprometa-se a crer em Jesus. Se decidir crer, permaneça firme na fé em Cristo e você será salvo. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal, deixa seu like, ative o sininho das notificações para você estar a par de todos os vídeos que nós postamos aqui no canal. E que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.